Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas, certo? De antemão já quero dizer que continuo com uma saudade imensa, né? Esperando aí a nossa volta às nossas aulas. E a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, gente, ao nosso conteúdo. Nas 2 semanas anteriores, né? Após nós alunos voltarmos das nossas férias adiantadas, né? Férias que tiveram que ser adiantadas devido à pandemia do Covid-19. Nós vamos ter agora o retorno das nossas aulas, claro que em regime especial, infelizmente, mas que não podemos deixar de prejudicar essa pausa, né? Vamos dizer, essa parada prejudicar a nossa educação, até porque nós dependemos de educação para prosseguir, para transformar uma sociedade. Então veja só, pessoal, nos exemplos, nas aulas anteriores, nós começamos a abordar o capítulo 2, claro que trabalha exatamente com o conteúdo das equações polinomiais do segundo grau. Então a gente viu muita coisa das equações, a gente estudou as equações incompletas, né? As equações que são representadas por a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a zero. São equações completas, mas tem possibilidades de, faltando o termo b ou faltando o termo c, nós resolvemos as equações incompletas, né? As equações incompletas, só para a gente resumir o que já foi dito e já foi estudado, são equações que podemos simplificá-las, reduzi-las de 2 formas, ou através da fatoração, né, o fator comum em evidência, quando nós temos os termos a e b, ou pelo quadrado, né, perfeito da via direta, né, quando a gente tem os termos a e c, como a gente resolve as equações de primeiro grau. Bom, a nossa aula de hoje, gente, nós vamos estudar a relação entre os coeficientes e as raízes. O que são os coeficientes? Os coeficientes são os valores de A, de B e de C que nós tiramos da nossa equação polinomial do segundo grau. Então, quando a gente vai resolver através dos teoremas de Bhaskara, que a gente aprendeu anteriormente, né? Valor de delta vai ser igual a B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Valor de x, para encontrar as raízes reais da equação, x uma linha e x duas linhas, né? x1 e x2, nós precisamos, antes de tudo isso, conhecer quem são os coeficientes numéricos A, B e C. Então, na aula de hoje, a gente vai entender, qual é a relação que os coeficientes A, B e C têm com a soma e o produto das raízes. Vamos lembrar que soma é adição e produto é multiplicação. Então, quer dizer o que a gente vai ver aqui agora? Nós vamos ver novamente a resolução das equações de segundo grau. Eu vou dar uma equação, vocês vão resolver o delta, vocês vão resolver o x, encontrar x1 e x2, e além disso, adição e subtração entre os resultados, entre o resultado de x1 mais o resultado de x2, ou entre o resultado de x1 vezes o resultado de x2, e a gente vai ver se tem alguma relação com os coeficientes. Vamos aos exemplos? Então, pessoal, olha só, dando continuidade aqui, né, das relações entre os coeficientes, lembrando que esse conteúdo aqui, ele vai estar na página 43 e 44 do livro de vocês, ok? Soma das raízes e produto das raízes. Então, a soma das raízes é uma adição, pessoal, que é dado por x, uma linha, que é o resultado de x1, mais o resultado de x2. A soma deles dois vai ter uma relação, pessoal, que nós chamamos de relação do coeficiente menos b sobre a. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. E a mesma coisa com o produto, x uma linha vezes x duas linhas, que nós vamos ter a relação de c sobre a, que também daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então vamos dar essa equação aqui, pessoal. A equação polinomial do segundo grau completa, né? X ao quadrado mais 2x mais 1. Primeiro passo, tirar os coeficientes numéricos. Quem é o coeficiente A, que aparece junto com o x? Não está aparecendo, subentendemos que é 1. Coeficiente B.
é o 2 e o coeficiente C é o 1, ok? A partir disso aí, nós vamos resolver a nossa equação, começando pelo princípio delta. Delta é igual a B elevado a 2 menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Então, delta vai ser igual. Quem é o valor de B? O valor de B é 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, que multiplica o valor de C, que também é 1. Então, delta vai ser igual a 2 elevado a 2, 4. Negativo multiplicado com valores positivos dá negativo. 4 vezes 1, 4. Então, delta vai ser igual a quem? 4 menos 4, delta vai ser igual a 0. Encontramos o valor de delta, vamos agora encontrar o valor de x. Então, pela fórmula de Bhaskara, x vai ser igual a menos b, mais ou menos o valor da raiz quadrada de delta, dividido por 2, que multiplica a. Então, x vai ser igual a menos, o valor de b é 2, mais ou menos, já que são as variáveis, raiz quadrada do valor de delta, delta está aqui, deu igual a 0, sobre 2 que multiplica o valor de A, ou seja, se o valor de A é 1, 2 que multiplica 1. Então, x vai ser igual, baixo menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0, sobre quem? 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, pessoal, que é a forma mais reduzida da nossa fração de equação, nós vamos agora buscar conhecer quem é x uma linha e quem é o x duas linhas. O x uma linha, nós vamos usar esses elementos aqui com o sinal de adição. Então, vai ficar menos 2 mais 0 dividido por 2. E o x duas linhas, tudo isso aqui, só que agora com o sinal de subtração. Menos 2 menos 0 sobre 2. Então, vamos aqui. Menos 2 mais 0 é menos 2. Que dividido por 2 vai ser igual a quem? O valor de x1? Menos 1. A mesma coisa acontece aqui. Menos 2 menos 0 dá menos 2. Que dividido por 2 também vai ser igual a menos 1. Então, observe, pessoal. O valor de x uma linha deu menos 1. E o valor de x duas linhas também deu menos 1. Por que que as raízes deram iguais? Lembra do conteúdo que a gente aprendeu? Porque o delta deu igual a 0. Quando o delta é maior do que 0, nós vamos ter duas raízes distintas. Mas como ele é igual a 0, as raízes são iguais. Então, como que ficaria aqui, né? O valor de x uma linha e o valor de x duas linhas. Ficaria menos 1 mais o menos 1. Que o resultado aqui de menos 1 mais menos 1 seria menos 2. E o produto, a multiplicação, menos 1 vezes menos 1. Dois sinais negativos na multiplicação, o resultado dá positivo, 1 vezes 1, 1 positivo. Ou seja, a soma das raízes deu 2 negativos. E o produto das raízes deu 2, deu 1 positivo. Agora, por que que eu estou utilizando esses dois elementos aqui? Gente, se eu tenho a fórmula menos B sobre A e a fórmula C sobre A, são as fórmulas reduzidas de se buscar a soma e o produto de tudo isso aqui sem ter a necessidade de calcular. Vamos voltar aqui. Quem é o valor de A? É 1. O valor de B é 2 e o valor de C é 1. Se no lugar de eu pegar essa equação, desenvolvê-la totalmente para encontrar as raízes, por que então eu não poderia utilizar essa fórmula? Então, imaginamos uma questão do tipo: pessoal, é dada a equação polinomial do segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Pergunta-se, o que que eu quero? Eu quero que vocês encontrem a soma das raízes e o produto das raízes.
Se eu quero encontrar a soma das raízes, eu vou colocar o quê? Menos o valor de B dividido por A. E quem é o valor de B? Aqui, é 2. Então vai ficar menos o valor de B, que é 2, dividido por A, que é 1. Tá aqui os resultados. Então veja, igual 2 negativos dividido por 1 é 1. Veja se o resultado... Não, desculpa. 2 dividido por 1 é 2. Qualquer número que eu divido por 1 dá ele mesmo. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Então veja, menos 2 dividido por 1 dá menos 2. E agora C sobre A, que nada mais é do que o produto das raízes. Quem é C? É 1. Então vai ficar 1 dividido para 1, que dá 1. Ou seja, a soma das raízes é dada por menos B sobre A e o produto das raízes é dado por C sobre A. Então, pessoal, como vocês perceberam, essas duas fórmulas que nós temos da soma das raízes e do produto das raízes, da soma menos B sobre A e do produto C sobre A, é uma forma muito simples da gente encontrar a soma e da gente encontrar o produto de duas raízes, x1 e x2, de uma equação polinomial do segundo grau, ou uma equação do segundo grau. Então é essa aula de hoje, é que vocês entendam a relação que tem entre os coeficientes numéricos da equação com as raízes reais. E a partir disso aí, quando nós olharmos novamente para os elementos A, B e C de uma equação polinomial do segundo grau, a gente vai perceber alguns detalhes, como por exemplo, o elemento que representa B representa a soma, e o elemento que representa C, né, coeficiente C, representa o produto, adição, multiplicação de uma equação. Então, a partir desse vídeo, espero que vocês tenham entendido aqui a explicação do professor. Nós vamos começar a resolver as atividades de matemática, tá certo, gente? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.